Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre Hilda Hilst. Eu trouxe aqui 8 motivos para você ler a escritora. Ela é a minha escritora brasileira preferida, sem dúvida alguma, e ao mesmo tempo ela é uma escritora muito controversa. É difícil de falar de Hilda Hilst, só quem lê alguma coisa dela consegue lidar com essa profundidade que ela tem na narrativa. Então, dentro dessa proposta de trazer para vocês alguns motivos para ler Hilda Hilst, eu me atentei mais nessas questões então da vida dela, das declarações que ela deu, das entrevistas que ela concedeu, enfim, eu fiz um apanhado aqui de algumas coisas que eu tenho sobre ela e cheguei então a 8 motivos para você ler Hilda Hilst. Dos livros dela que eu tenho aqui comigo, eu tenho A Obscena Senhora D, que esse livro aqui acho que é um dos meus preferidos da vida, é maravilhoso, vocês precisam ler essa obra. É pesado e é muito difícil, como tudo da Hilda. Eu tenho também esse livro de poemas, exercícios. Poema é uma coisa difícil de eu gostar, mas a Hilda também nessa questão de poesia arrebenta, é muito, muito, muito maravilhoso. E eu tenho essa coletânea que saiu da Biblioteca Azul, Pornô Chique. Então aqui tá toda a obra erótica da autora. E entre esses motivos que eu vou contar, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa saga maravilhosa dessa mulher, porque o que ela fez para a literatura brasileira é algo realmente impressionante. O primeiro motivo é um motivo difícil de dizer, mas a Hilda Hilst ela é considerada uma escritora muito difícil, então ela tem uma obra difícil. Em vida, quando as pessoas liam a obra dela, falavam, nossa, mas isso é muito difícil, ninguém vai entender. Então isso eu acho que já é um motivo, né? Porque já se passou um tanto tempo aí de muita coisa que ela publicou, ela morreu em 2004, então eu acho que com o tempo o que era inacessível pode fazer um pouquinho mais de sentido. Então por esse motivo, o primeiro motivo do quanto é difícil ler Hilda Hilst, já vale a pena ler essa mulher. Em uma das entrevistas, ela chegou a comentar que ela gostaria muito de ser lida, porque ela não queria morrer. Então o fato de ler Hilda Hilst é manter essa mulher maravilhosa viva na literatura brasileira. Item 2. Para ela, essa coisa dela não ser lida era uma coisa muito consciente, ela tinha muita noção assim do que ela estava fazendo. Como uma escritora de um domínio da língua portuguesa absurda, e escrevendo do jeito que ela escrevia, ela sabia que ela não era lida. Então eu acho que quando o artista ele tem consciência da sua arte, também é um motivo muito forte para a gente se aproximar desse escritor. O item 3 é o quanto Hilda Hilst foi uma mulher moderna para a época. Ela era muito amiga de Lígia Fagundes Telles, e a gente vê a imagem da Lígia, aquela mulher muito sofisticada, muito fina. Hilda Hilst, ela ia na contramão disso tudo, ela era uma mulher que falava muito palavrão, ela era uma mulher desbocada, era uma mulher que fumava. Para a época isso era muito transgressor, mas principalmente a postura dela perante os homens, perante a sociedade, era de um feminismo assim absurdo. Então a mulher agia ao contrário das mulheres recatadas da época. Então isso também é maravilhoso e você vê, né, dentro do universo de personagens que ela cria, dentro do texto dela, toda essa irreverência e essa força, né, da mulher. O item 4 que eu selecionei aqui é um item que a Hilda Hilst mistura amor, ódio e coragem. Então, para muitos críticos, era difícil falar da Hilda Hilst. Eles gostavam, comentavam com ela que adoravam a obra dela. Um dos grandes críticos que fizeram isso foi o Antônio Cândido, mas eles não tinham coragem de publicar. Aí já tem uma grande questão para se pensar, né? Porque nem sempre era contos eróticos, né? Nem sempre era o que a própria Hilda falava, nem sempre eram bandalheiras, mas por que não havia essa coragem de publicar Hilda Hilst, né? De publicar não, de fazer uma crítica e publicar no jornal, algo que era muito forte na época. Então, isso magoava ela muito, 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 muito. Então ela era uma escritora assim, ódio, amor e coragem. Então tenha coragem para amar Hilda Hilst e tenha coragem também para odiar, porque mesmo para quem não gostava, não gostava porque a escritora dava esse susto. Então era uma escritora que realmente provocava em função do texto que ela entregava para o leitor. Eu selecionei um trechinho aqui de um crítico literário chamado Léo Gilson Ribeiro. Ele escreveu o seguinte sobre Hilda Hilst: há vários anos, a mais abissal e deslumbrante prosa poética do Brasil. Esse teve coragem. O item 5 tem a ver então com o que eu também concordo, com esse preconceito pela mulher escritora. A Hilda,
ela chegou a comentar em algumas entrevistas que ela sabia que se ela fosse homem, ela seria mais lida, né? Porque uma jornalista da época também informou isso, né? Tipo, se a Hilda fosse homem, ela seria tão grandiosa e tão falada como Guimarães Rosa. Ela teria ganhado o Nobel de Literatura. Porque ela considerava e ela percebia esses limites da obra dela, né? Da obra dela, o limite da linguagem, de escrever em língua portuguesa. Ela falava que isso de alguma forma atrapalhava ela, né, para ser uma escritora aí mundial, e também essa questão dela ser mulher. Então ela tinha muita noção do papel dela como uma mulher fazendo literatura no Brasil. Então, o meu item 6, de um motivo assim muito importante para você ler a Hilda, vai então nessa linha da consciência. Além da consciência do papel dela dentro da literatura, além dessa consciência da dificuldade da obra dela e do acesso ser tão difícil, né, de uma mulher escrevendo coisas complicadíssimas, né? Entra naquele conceito que parece que a mulher tem que ser fofinha para ela ser aceita, né? E quando você não é fofinha, as pessoas ficam com medo de você. A Hilda, ela também tinha uma consciência então do produto que ela entregava. Falam que em alguns momentos, assim, durante entrevistas, ela pegava algum trecho de algum poema dela, lia, e no final ela olhava para cada pessoa e falava: não é lindo? Então eu acho muito bonito quando o artista ele tem essa consciência da obra dele, da beleza, e sem ficar de um jeito meio presunçoso, né? Em nenhum momento das entrevistas que eu li da autora eu percebo assim esse tipo de coisa. Então acho que esse é um motivo muito especial, assim, uma autora muito consciente completamente da obra, né? Tanto de questões do texto, questões sociais, né? De como essa obra é recebida ao público, enfim, maravilhosa. O sétimo item, então, que eu selecionei como motivo também para você ler a Hilda, tem a ver então com essa lucidez. Hilda Hilst tinha uma lucidez incrível, 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 dentro desse universo que ela vivia. Então, eu selecionei um trechinho das entrevistas que tem no final desse livro e eu vou ler. Então, o item 7 é praticamente para compartilhar com vocês esse trechinho da Hilda que eu achei maravilhoso. Vamos lá. Depois de ter escrito tudo que eu escrevi, e eu sei que escrevi lindamente, que modifiquei a prosa narrativa, eu tenho plena consciência disso. Não aconteceu nada. Fiz uma revolução na língua portuguesa, enfoquei os problemas mais importantes do homem, procurei fazer o possível para o outro se conhecer. Fiz um lindo trabalho. E não aconteceu absolutamente nada. Eu não fui lida. Como é que não ama essa mulher, gente? Como é que não ama a Hilda Hilst? E, para completar, o item 8, né, o último motivo para você ler Hilda Hilst é que ela é uma escritora que parecia que ela já estava chutando o pau da barraca ali constantemente, né, sempre cutucando a ferida. Mas, perto dos 60 anos mais ou menos, ela decidiu chutar o pau da barraca mais ainda e começou a escrever o que ela mesma considerava bandalheiras, que é a literatura erótica. Essa literatura erótica foi tão chocante, a Lígia, como amiga dela, declarou que aquilo deixou ela um pouco assustada, um pouco aturdida, que ela não sabia direito o que fazer, principalmente quando ela lançou o livro O Caderno Rosa de Lori Lamb, que realmente é uma das coisas mais chocantes que eu já li na minha vida. E alguns outros amigos falavam que realmente, meu, isso é um lixo, pelo amor de Deus, Hilda, o que você está fazendo? Que porcaria. E ela, né, declarou que ela estava se sentindo tranquila, né? E assim, parece que isso tem a ver com uma tentativa dela se desapegar então dessa questão de ser uma escritora considerada tão difícil. Porém, quando você vai pegar a literatura erótica dela, a dificuldade está ainda lá. Mas essa dificuldade também, entre aspas, é a beleza, é o que ela consegue fazer com a língua portuguesa. Esse domínio da língua que ela tem faz com que até um simples conto erótico se torne realmente uma obra artística. Então, o fato dela conseguir, dentro do universo que ela já achou que já tinha, né, extrapolado tudo, feito de tudo, chutar o pau da barraca mais uma vez, e com esse chute, né, então com esse fato dela ter escrito a literatura erótica, eu acredito que ela faz uma crítica muito severa a todo o mercado editorial. Se você já leu o Caderno Rosa de Lori Lamb, você pode perceber isso com mais detalhes, então eu não quero me aprofundar para não dar nenhum spoiler para quem ainda não leu o livro. Mas essa contrapartida que ela dá, né, para as pessoas que liam, para as pessoas
que criticavam para o movimento da arte literária no Brasil na época, é algo importantíssimo. Então, a Hilda, sem dúvida, é uma das maiores escritoras da língua portuguesa no século XX. Fim. Esse foi o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!